Boa tarde a todos, satisfação imensa, um pouco molhado, né? Hoje a chuvinha pegou eu do carro para cá, nossa, mas deu uma molhada boa. Graças a Deus, mais uma vez, podemos ministrar a palavra de Deus, estar aqui nessa tarde com você chegando do seu trabalho. Um dia que para muitos foi ficar dentro de casa quietinho, se tiveram essa oportunidade, que bom, mas outros tiveram que ir à luta, e nós temos que ir mesmo, não tem jeito. Hoje nós vamos ministrar uma palavra falando sobre não julgar pelas aparências, que está lá em 1 Samuel 16:7. E eu quero louvar por poder estar aqui junto com você, adentrar o seu lar e ministrar uma palavra ao coração de Deus para a sua vida. Bom, meus amados, nós vamos orar ao Senhor neste momento, pedir graça ao Senhor para que nós possamos dar início na palavra, e eu creio que a palavra terá muito a tratar com você. Quantas decepções nós tivemos por julgar uma pessoa pela aparência. Ela era muito mais daquilo que nós imaginávamos, ou muito menos daquilo que nós imaginávamos, né? Então vamos com mais cautela e vamos aprender muito com essa palavra aqui hoje. Pai querido, eu te rogo, Senhor, a Ti, pelo grande milagre da vida, da existência, por nesse momento poder estar dentro desses lares onde nós temos sempre estado com a palavra de Deus no coração dos Teus filhos. Ó Deus, obrigado por este momento. Essas pessoas abriram o seu lar para que possamos falar e ministrar a palavra de Deus. Visita cada família neste momento, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, Jesus, e que o milagre precisa a vida delas. Sara essas feridas, sara essas enfermidades, seja elas repreendidas no nome de Jesus. A depressão, Senhor, o câncer, Senhor, pessoas que estão sofrendo de asma, pessoas que estão sofrendo, Senhor, com a gripe, o ataque dessa virose, Senhor, tenha misericórdia, dê a paz, a Tua bênção. Outras pessoas estão depressivas, seja elas repreendidas nessa enfermidade, haja o milagre e a cura para a glória do Teu nome. Senhor, venha nos dar uma tarde abençoada em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos então, eu vou ler aqui o tópico do texto, o versículo, para que você possa depois acompanhar aí. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É esta a palavra que vamos ministrar. Bom, nós vemos aqui o texto, vamos repetir, 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, Ele olha para o coração. Que coisa boa, né? Ah, se nós tivéssemos essa graça de olhar para o coração das pessoas, né? Nós saberíamos fazer grandes escolhas e conviver com grandes pessoas e não ter rejeitado e discriminado muitas pessoas que nós discriminamos. Bom, para entrarmos ao texto e explicar um pouquinho o texto, Samuel foi um dos maiores líderes de Israel e grande líder respeitado, a qual ele dirigiu Israel. Ele era um sacerdote, um sumo sacerdote, era profeta, era rei e sacerdote. Naqueles dias, quem tinha esse título de sacerdote, ele tinha 4 unções sobre sua vida: sacerdote, rei, juiz e profeta. Eram 4 unções que estavam sobre a vida de Samuel. E ele recebe um chamado de Deus para especificamente ir na casa de Jessé para ungir um substituto sobre Saul, porque Saul havia transgredido totalmente o caminho e entrado pela contramão, a qual o Senhor dera para ele os planos para dirigir Israel primeiro como capitão, né, como príncipe de Israel, e depois seria ungido como rei. Ele fez tudo errado e o Senhor então agora estava à escolha de um novo rei para Israel. E o Senhor agora, ele de certa forma, ele trabalha na vida de Davi de uma forma soberana, porque ele queria um rei segundo o coração dele. Não que Saul não tivesse sido trabalhado por Deus, ele trabalhou. Quando você pega toda essa trajetória, é importante você entender que Deus, ele não chama os capacitados, mas ele chama e capacita aqueles para que sejam enviados. Então assim o Senhor fez com a vida de Saul, porém ele não deu valor ao projeto de Deus. Na casa de Jessé, ao colocar os olhos sobre Eliabe, que era o mais velho, o mais forte, o mais robusto, Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico daquele moço, que é o versículo 6 do capítulo 16. Diz que ele logo pensou, falou, é esse aí e tal. E o Senhor então falou, olha,
o Senhor não vê como homem. Samuel, ao olhar para a vida de Eliabe, ele disse: certamente esse é o que está perante mim, que será o rei de Israel. Porém, o Senhor não concordou com ele, disse: olha, calma. Ele advertiu Samuel naquele momento: você está vendo o que seus olhos veem, eu estou vendo, é dentro do coração, e eu vim aqui escolher um homem que está aqui nesse lugar, está aqui nessa casa, ele é dessa família, e ele precisa ser ungido, ele é segundo o meu coração. Interessante que séculos passados, ou séculos antes desse ocorrido, os homens sempre olharam uns aos outros pelas aparências. E depois disso, até hoje, os homens continuam olhando os outros pela aparência. Nós que conhecemos a palavra de Deus, as pessoas que leem mais a Bíblia, quando se deparam com esse texto, eles passam a ter um valor maior, não sobre o que está vendo na pessoa, mas eles procuram conhecer, nós precisamos conhecer, e eu sempre procurei conhecer o que está dentro da pessoa. Olha, tem pessoas que eles te surpreendem, eles te enganam muito tempo. Quantas vezes eu estive com pessoas negociando, conversando, falando de Deus, vivendo, tendo comunhão e tal. De repente, mediante uma situação, essa pessoa tem uma atitude totalmente inversa a tudo aquilo que ela professou a vida inteira. E esse é o grande problema da humanidade. Esse é o grande problema da humanidade. Gente, não adianta dizer que eu não sou culpado, que eu não fiz, que eu não devo, quando que o meu coração ele está me condenando, tá certo? No entanto, estas mesmas verdades hoje elas estão acontecendo e ocorrendo dentro de lares, dentro de família. Não existe um lugar onde as pessoas são mais discriminadas do que dentro do próprio lar e da própria família. Elas são discriminadas. A discriminação ela começa nas qualidades da pessoa, discriminando elas exatamente porque uma é melhor do que a outra, um é melhor do que o outro, um é mais saído, o outro é menos saído, então começamos a dizer: não vai ser nada, não vai dar nada, isso aí não tem futuro, essa pessoa está quebrada, isso aí, olha, nunca vai ser gente. E ao contrário, né? Eu digo assim que os meus irmãos fizeram isso comigo. Praticamente falava: o Silas não tem futuro, o Silas é uma pessoa, porque eu era muito arteiro, eu era muito estabanado, eu não dava muita bola para as coisas, nunca fui apegado com as coisas, sempre eu tinha, a pessoa pedia, eu dava, se eu fosse para vender também vendia, nunca fui apegado com bens materiais, com nada material. Então o Silas nunca vai ter nada, o Silas nunca vai ser nada, o Silas nunca vai dar nada. Muito trabalhador, lutando, guerreando com a vida, mas sempre numa complicação. Então muitos: não, o Silas se casar um dia vai passar fome e tal. Pelo contrário, hoje eu sou um filho que trago orgulho para a família, porque continuo trabalhando até hoje, lutando com a minha vida, tratando da minha família, lutando com a vida, lutando com as coisas, lutando para que possa assumir as minhas responsabilidades e cumpri-las. E é um processo, e a vida vai, mas às vezes a gente passa a sofrer por esse caminho, né? Deus ele não vê como o homem vê, e isso é importante. Nós precisamos descobrir como é que Deus vê as coisas. Como é que Deus vê o ser humano? Isso é importantíssimo, nós termos esse ponto de vista formado dentro de nós. Quando Deus ele desejou ungir um rei Israel, vendo que apenas estava ali aos olhos humanos todos aqueles que passaram por Samuel, o Senhor então advertiu a ele dizendo: olha, apesar de que você tem as melhores intenções, apesar que você parece que está com as boas intenções, mas o olhar do humano sempre é superficial. Todos nós seres humanos olhamos superficialmente a vida de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, a natureza de uma pessoa, os predicados dessa pessoa, as boas dádivas dessa pessoa, e muitas das vezes nós somos enganados, né? Nós, seres humanos, nós gostamos de ver o aparente e o imediatismo. Ainda somos imediatistas, porque já de momento nós já depositamos confiança, ou então de momento já colocamos descredibilidade total e refugamos e não aceitamos. E seguimos em frente, né? A forma de Deus ver é diferente da forma humana. A visão de Deus é muito abrangente. A visão de Deus ela é muito ampla, ela está vendo muito longe, porque ela vê o interior do ser humano. Nós podemos afirmar que a visão de Deus é sempre otimista.
por pior que a pessoa seja. Talvez você esteja aí sentado me ouvindo, você diga assim, nossa, então Deus nunca vai me escolher porque eu não tenho boas qualidades. Não, pelo contrário. Deus, como também ele é diferente do homem, ele não escolhe aquele que pode, ele escolhe aquele que é incapaz. Esses dias eu estava ministrando uma mensagem na igreja, eu disse, Deus, ele excusa os bons e aceita os doentes, os fracos, os inconstantes, os perversos e pecadores. Fala a verdade. Diante de toda aquela multidão que estava diante de Jesus, ele pediu perdão pelo pecado delas, porque elas não reconheciam. Elas achavam que estavam fazendo um serviço a Deus, matando Jesus. Mas um ladrão que reconhece Jesus, recorre a ele de momento e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Por que o Senhor age dessa forma? Porque o Senhor veio salvar o que estava perdido. Talvez você sentado aí nesse sofá agora, me ouvindo, dizendo, o que eu tenho para oferecer a Deus é exatamente esse tipo de pessoa que Deus quer. Ele quer a pessoa que não tem nada a oferecer a Ele. Quantas pessoas estão procurando servir a Deus com seus bons predicados, com as suas boas qualidades, com as suas boas ações, com suas boas atitudes? Olha, a melhor atitude que houve nessa terra foi Cristo que veio oferecer para que você aceitasse o sacrifício dele e o processo dele para você render a Deus e entregar o seu coração a Ele. Esse é o grande processo da vida, gente. Quantas pessoas vivendo em desgraça e miséria, por quê? Porque a sua vida está rendida ao fracasso do eu consigo, eu faço, eu estou fazendo, nós vamos fazer. Deus não quer isso na nossa vida. Deus, ele quer aparecer na nossa vida. E é por isso que o mundo está dessa forma que está. Porque o ser humano é que tem aparecido. O ego do ser humano, a soberba do ser humano é que tem sido subsalente a todos os processos e até os agradecimentos. Vamos agradecer o fulano de tal e a Deus, nada. Então eu louvo muito Deus na minha vida. Quando uma pessoa vem tecer um elogio para mim, a primeira coisa que eu faço é apontar para cima e dizer ao Senhor toda honra, toda glória. A Ele toda honra, toda glória. A Ele toda honra, toda glória. Por isso estar aqui falando com você também, tá certo? Isso significa que Deus sempre vê o que há de melhor e sempre de forma positiva dentro das pessoas. Muitas pessoas, e mesmo dentre os cristãos nascidos de novo, se sentem incapacitados, intimidados e não conseguem ser felizes e não conseguem ser vencedoras. Por quê? Porque elas colocam dentro de si o fracasso e elas não procuram entender que Deus tem um propósito à vida delas. O mais importante da nossa vida é quando nós conseguimos ver os nossos fracassos e recorrermos a Deus para que Ele nos fortaleça, a Ele toda honra, toda glória. Uma das grandes razões é fato de termos uma visão errada de nós mesmos. Isso é um grande fracasso de nossas vidas. Nós temos a facilidade de ver os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos fracassos e que se agitam dentro de nós e nos faz nos tornarmos pessoas intimidadas. Roubam-nos a oportunidade da vida harmoniosa, roubam-nos a felicidade e a vitória que está diante de nós e nós nos colocamos fracassados. Porque nós não olhamos como Deus olhamos. A começar de nós mesmos. A começar de nós mesmos. Então como é que você tem que ver? Eu tenho que ver o meu fracasso e saber o que Deus pode fazer da minha vida. Olha, quando um oleiro ele olha o barro, a primeira coisa que ele vê não é o barro. Ele vê o vaso que ele vai fazer. Assim é Deus, quando ele olha para nós, ele não olha o barro que nós somos, o pó que nós somos, a natureza que Ele foi quem formou. Ele não olha para isso. Ele olha para o que você quer deixar Ele fazer na sua vida. Ele tomar posse da sua vida. Quantos de nós somos fracassados e derrotados porque nós estamos nos mesmos pensamentos dos fracassos que nós enxergamos e que não há remédio para isso e que não há cura para isso. E por isso estamos mergulhados a um profundo fracasso. Uma outra razão é o fato de termos uma visão errada também das outras pessoas. Eu me lembro de uma certa vez que um camarada, ele furou um pneu perto de um hospício, de um sanatório. E tinha uma grade, né, onde ele parou o carro na esquina, então tinha um sanatório. E muitos, eles vinham, ficavam ali na grade, olhando o trânsito. Eram pessoas que tinham problema de mental, de faculdades mentais atrasadas, ou outros tinham problemas mentais alucinóticos, outros dependentes de químicos e estavam ali recuperando. Então, todo mundo tinha um problema na cabeça, vamos dizer assim, todo mundo era meio doidão, né?
E no que o cara tirou o pneu e tá ali, um carro passou em cima da calota e jogou os parafusos que ele tinha dentro, jogou todos os parafusos fora. E aí, são 4 parafusos. Aí o homem parou e falou, pronto, agora acabou tudo, eu não vou conseguir pôr a roda, que agora perdi os parafusos. Aí um louco com a mão na grade assim, falou assim, viu, quantas outras rodas o senhor tem aí? Ele falou, tem mais 3, velho. Ele falou, então, tira um parafuso de cada roda e coloca em um, e o senhor vai devagar até chegar nos detalhes. Ele falou, mas você não é louco? Ele falou assim, então, eu sou louco, mas eu tenho juízo. Eu sei pensar. Então, esse é o grande problema do ser humano. Será que nós sabemos pensar só para o lado negativo? Não sabemos pensar para o lado positivo? Será que nós conseguimos pensar só para o lado ruim e não sabemos pensar pelo lado bom? Quando eu vejo uma grande tempestade, eu vejo também a bonança. Aquela bonança que vai vir, aquela paz que depois daquela tempestade. Porque a tempestade dura só um momento, né? Quando eu vejo a doença, eu vejo a saúde já chegando. Quando eu vejo a falta de dinheiro, eu vejo o caminho viabilizado para que ele chegue também e supre todas as necessidades. Quando eu vejo a fartura, eu também tenho uma mente para pensar. Será que amanhã poderá não faltar? Então vamos economizar, não vamos desperdiçar, vamos agir com cuidado. Não vamos agir como se tudo fosse hoje e que não existe um amanhã. Isso é faculdades mentais, isso é linha de raciocínio para que nós possamos pensar, tá certo? Nós temos na Bíblia um homem que ele chamava Gideão. Ele estava estremecido e fracassado pelos medianistas que invadiram Israel e estavam roubando tudo. Você olhando a história deste homem que está lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 12, você vai ver que este homem estava acovardado, ele estava fracassado, ele estava desiludido da vida e ele estava realmente caminhando para uma miséria. Aonde ele foi bater o trigo dele? No lagar, num lugar escondido. O homem estava com medo, apavorado, ele conseguiu ceifar um pouquinho de alimento, o trigo, e ele foi bater para poder ter o que comer, porque os medianitas vinham, invadiam Israel, roubava tudo na época da colheita, não ficava nada. E Gideão estava acovardado, fracassado, medroso. O Senhor vem em Juízes capítulo 6, versículo 12, o Senhor olha para este homem e chama ele de valente. Você está de brincadeira? Aí está lá, está na Bíblia. Chama ele de valente. Como Deus pode chamar uma pessoa de valente? Então, Deus chamou ele de valente porque Deus sabia que dentro do coração dele, se ele deixasse Deus entrar, a valentia tomaria posse do coração dele e ele seria imbatível. Quantas vezes Deus ele olha em nós como fracassado mesmo? Por quê? Porque nós não queremos dar lugar para Deus entrar. Quantas vezes, olha, o que eu conheço, com todo respeito, meus filhos, eu sou pastor, eu não sou trator, eu não prego o que você gosta de ouvir, eu não estou aqui para falar o que você gosta de ouvir, eu estou aqui para falar o que a palavra quer que seja falado, e realmente a palavra de Deus, ela fala algo para nós que às vezes nós não gostamos. Os homens de Deus do passado, quando você pega eles na Bíblia, eles se passaram por mal educados, mas eles foram autênticos, verdadeiros, eles falaram verdades. Verdades profundas que poderiam ter mudado uma nação, mas eles não concordaram e não aceitaram. Por exemplo, o que eu tenho de pessoas hoje que se pudesse rasgava a Bíblia e jogava ela fora porque ela denuncia o pecado. E por que eles não gostam que ela denuncie o pecado? Porque eles sabem que vão ao inferno. Eles não querem ficar livre do pecado, eles temem ao inferno. E aí, porque a Bíblia fala que todos os pecadores que não consertam com Deus e não se acertam e não se arrependem dos seus pecados irão ao inferno, eles querem extinguir a Bíblia. Mas o que adianta você extinguir a Bíblia? Essa palavra está selada no universo e encerrou a conversa. Então vamos entender aqui alguma coisa. Olha, o que eu conheço de pessoas fracassadas, que elas receberam a cura por esse televisor. Eu orando aqui, elas receberam a cura. E nunca foram agradecer ao Senhor, não é a mim não. Quantas pessoas vieram a mim erradamente, não sei se é por simplicidade, eu não sei se é falta de entendimento, eu quero crer dessa forma, né? Então vem o pastor, quero te agradecer a sua oração, eu fui curado e tal. Não, você tem que agradecer ao Senhor. A placa da minha igreja nada resolve para você.
Agora, o que se prega lá naquele púlpito com todas as verdades do Evangelho é absoluta para você. E isso é que é importante. Isso é que é interessante na nossa vida. Isso é o promissor da nossa vida. Então, esse moço, ele estava escondido, mas ele precisava ouvir umas verdades. E ele abriu o coração. E a coragem tomou posse, porque Deus colocou a coragem dentro dele. E esse Gideão, ele foi a uma batalha e colocou os medianitas fora do seu país e salvou todas as colheitas. E o povo de Israel glorificou o Senhor através da vida de um homem fracassado. Vamos pegar um outro homem aqui, Moisés. Quem era Moisés? Moisés foi um moço que ele estava desterrado, ele estava fracassado, sem perspectiva de vida, ele estava destruído, sem futuro, habitando de favores na casa do seu sogro, estava vivendo de favor, nada ele podia fazer pela sua vida. O que aconteceu com a vida desse Moisés? Moisés significa tirado das águas. Moisés, quando nasceu, sua família, a sua nação estava sendo escrava do Egito. O faraó colocou eles como escravo. Qual era o propósito de todo macho que nascesse? Ser jogado no rio Nilo para ser comido pelos crocodilos. A sua mãe Joquebede fez um bercinho de junco, um barquinho de junco, e colocou ele dentro e soltou pelas águas. Sua irmã Míria seguiu meio de longe olhando, até que a filha do faraó pegou e achou ele e trouxe para si. E aí chamou a mãe de Moisés, Joquebede, para que pudesse cuidar dele, e foi receber salário. Olha o que Deus faz com as pessoas. Um garoto que já desde o princípio estava para ser devorado pelos crocodilos, agora Deus pega a mãe e ainda paga salário para ela, os egípcios, para que ela cuidasse de Moisés. Mas a mãe vê logo em seguida, quando Moisés começa a crescer, ele se tornar na semelhança de um egípcio. Seu cabelo parecia com egípcios, as pinturas, já a sua pele toda mudada, todo agora, com certeza os egípcios desde aquela época faziam muitas tatuagens, né? E já tatuando o corpo dele, nada que os hebreus, porque os hebreus não tinham esse costume. Olhando para o garoto, via que ele era um egípcio, mas dentro dele estava quem? Era um hebreu. Só que nem ele sabia que ele era um hebreu. Somente a sua mãe, a sua irmã, Míria, a sua família. O restante, nem Israel, ninguém sabia que ele era um hebreu. Ele cresce e, de repente, quando ele descobre que ele era um hebreu, ele parte para cima de um egípcio, mata ele, e o faraó descobre e ele tem que fugir, abandona tudo, vai embora. Ele viveu 40 anos no Egito, ia se tornar o filho da filha do faraó, como está lá em Hebreus, no capítulo 11. E agora ele sai para o mundo e vai viver 40 anos num deserto. Lá ele começa uma vida nova. Lá ele começa um novo tempo na sua vida. Que complicação, hein? Que complicação. Lá ele encontra seu sogro Jetro, começa a viver às custas dele. Este homem vivendo no seu ostracismo, no esquecimento. Agora, 40 anos depois, o Senhor aparece numa forma de fogo nas sarças e elas não se consumiam. Ele chega para ver e Deus fala com ele e pede para ele ir libertar o povo de Israel do cativeiro. E ele disse: por favor, quem sou eu? Eu sou um homem que os meus lábios não conseguem nem falar mais. Foi um homem adestrado na mumificação egípcia, preparado para ser o faraó, substituto do grande Ramsés, né? Para poder governar todo aquele Egito. Um homem que tinha uma ciência e um conhecimento vasto. Agora era um analfabeto, era um homem que por um espaço de 40 anos esqueceu tudo aquilo, se tornou um nada. Foi aí nesse momento que Deus o chamou: olha, você tem muita coisa dentro de você. E que, vou ser sincero, seria muito útil para Deus se você abrisse o coração para Ele entrar. Mas como você não abre o coração e você acha que é muita coisa, então Deus não quer você dessa forma. Ele não aceita dessa forma. Deus, ele não veio para subjugar ninguém, mas Deus também não quer ser subjugado pelo intelectualismo do homem, pelo conhecimento, pelo vasto conhecimento do homem, achando que Deus vai usar ele porque ele tem grandes conhecimentos. Não. Deus é aquele que das pedras faz suscitar filhos de Abraão.
Deus é aquele que coloca uma porta onde não tem parede. Deus é aquele que abre caminhos onde não existe estrada. Deus é aquele que abriu o mar para que eles passassem. Deus é aquele que fez o Jordão voltar para que o povo atravessasse o Jordão. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você precisa servir. Aí nós achamos que quem era esse Moisés? Nada. E ele reluta, e Deus o traz, e ele vai e luta diante de Faraó e liberta aquele povo. Abre o Mar Vermelho com aquele povo e vai e coloca eles às margens do Rio Jordão para entrar à terra de Canaã. Quem era Moisés? Nada. Você é muita coisa, você tem muita coisa, você é muita coisa. Deus não vai querer te usar dessa forma. Sabe por quê? Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a glória dele para ninguém. Sabe, quantas vezes nós mal entendemos milagres que são ocorridos na nossa vida, achando que foi um milagre. Não, foi um demônio que se retirou de você para permitir que ficasse como um milagre. Porque o que estão falando para você, o que você está diante disso e colocando fé nisso, não tem fundamento e base com a palavra. E o próprio demônio que colocou a enfermidade, ele se retira e a enfermidade parece que saiu e você ficou livre e você vai glorificar aquilo que você adora, aquilo que você professa, aquilo que você vê. Ou o dinheiro que você tentou negociar o milagre e você acha que Deus está fazendo. Deus não fez nada. Isso veio de uma forma maligna, de uma forma brutal. Quando Deus ele faz o milagre, as pessoas glorificarão a Ele e não a outro. E não a outro Ele dará a glória. Então Deus ele é para ser glorificado. Nós fomos criados para glorificar o Senhor. Nós não fomos criados e feitos por Deus para não glorificá-lo. Nós somos o templo, a morada de Deus. Quando nós agregamos naquela estrutura de cimento que você vê, de tijolos, aquela estrutura ali que você vai congregar, aquilo lá é um templo que é para nós habitar. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus ele quer habitar em nós. Ele quer entrar dentro de nós, viver dentro de nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, tá certo? Então, Deus ele completou naquele homem que vivia atrás de um rebanho, naquele homem que vivia no ostracismo, no esquecimento do povo hebreu, no esquecimento do faraó. Deus pega aquele homem e faz ele agora ir adiante, assim como fez com o Gideão, e ele continuará fazendo, e ele quer fazer com você, ele quer fazer na sua vida, ele quer fazer na nossa vida, se nós o considerarmos como o Senhor do Senhor, o Deus que está sobre essa terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse Deus que nós devemos recorrer. Os homens, eles costumam ver a fraqueza. Deus, ele vê a potencialidade que existe dentro de nós no fator de reconhecermos que precisamos dele. Quem são os pobres de espírito? Quando Jesus pregou no Evangelho de Mateus, nas Beatitudes do Sermão do Monte, ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? É aquele que diz, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Sabe, o meu conhecimento, eu sempre, às vezes eu vou contra algumas ideologias de alguns oradores, né? Nessa questão, eu sou contra mediante o que eu entendo pela palavra e o que está lógico nela. Veja bem, quando a ciência ela está crescente, ascendente, ela está deixando claro que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Estamos perto de Deus então, por quê? Porque muitas das vezes a ciência ela se distancia de Deus quando ela faz e não o glorifica. Mas ela se aproxima de Deus quando glorifica. Eu me lembro quando aquele americano e aquele russo chegaram a 100 quilômetros da Lua. Yuri Gagarin, ao estar na Terra, um repórter perguntou se ele chegou... Eu nunca teve um homem que chegou a 100 quilômetros da Lua. Yuri, você viu Deus? Ele sorriu e disse, então, eu fui tão perto e não vi Deus. O seu amigo astronauta já disse, eu não digo as mesmas palavras que ele. Eu cheguei a 100 quilômetros da Lua e vi as belezas feitas pela mão de Deus e glorificou o Senhor. Yuri, na sua próxima viagem, onde é que ele foi? Aonde que ele se encontrou? Sua aeronave virou ao encontro do Sol. E ele, como era um ateu, de vez em quando ele queria gritar sobre Deus, nos ajude, faça alguma coisa, muda essa nave de rumo, troque o rumo dela, vê se ela entra em outro curso. Nós estamos indo ao encontro ao Sol. E nunca mais ninguém ouviu as palavras de Yuri. Isso está registrado na história dos seres humanos, nos anais da NASA, nos anais da Rússia. Está registrado essas façanhas de Yuri Gagarin.
um ateísta. O que sobra para nós? Nós devemos entender que o pouco que nós conhecemos é o quê? Mal entendemos do que é o amanhã, mal sabemos a nossa origem. Eu creio que eu fui feito e entendo dessa forma e glorifico ao Senhor, imagem e semelhança dele. Se está desgastado é porque eu deixei o seu evangelho, não cumpri a sua palavra e não tenho seguido a sua lei. Então é importante que nós entendamos que Deus, Ele vê a nossa potencialidade em Ele penetrar no nosso coração e fazer morada em nós. Deus chama os tímidos e não os corajosos. Deus, Ele chama os rejeitados e escusados e não aqueles voluntários. Deus, Ele chama os esquecidos e faz deles valentes e grandes vencedores. A visão de Deus vai além das aparências. A visão de Deus, ela vai além das circunstâncias visíveis aos olhos dos homens. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é glorioso. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida de uma maneira diferente. Tá certo? Nós costumamos valorizar os homens pela sua aparência. Chega um homem com Rolex, né? Chega um homem num carrão. Chega uma senhora num carrão, toda bem vestida, com joia. Você julga pelas aparências. Então, quantos assaltantes já chegaram numa loja com um aparato, né? Com uma ostentação tão valiosa que as pessoas acharam, está aí um grande ilustre homem. Ele saca uma arma e assalta todo mundo e sai quietinho e ninguém desconfia dele. Aparências erradas. Ah, você foi iludida por aquele moço pela aparência. Ele vinha num carrão, ele vinha namorar você com aquele carrão. Não tinha pagado as prestações, o banco estava atrás e tomou dele. Então, aparências que nos iludem momentaneamente. Ah, você casou com aquele moço, com aquela moça. Ela parece que tinha uma nobreza, uma educação, uma fineza. Foi só para te conquistar. Foi só para poder te ganhar. Para que você ficasse cego e não visse o que estava dentro dela, dentro dele. O negócio é muito sério, meu filho. As aparências, elas vão nos enganando. Conviver com as pessoas é outros fatos, meus filhos. Sabe, aquele moço tinha uma educação, chegar na sua casa, agora te espanca, te maltrata, agora te desrespeita, ele te desrespeita, ela te desrespeita. Não há respeito mútuo, porque afinal de contas, o que era uma fachada, mas conseguiu te enganar. Puxa vida, que decepção, pastor. Muitas vezes, nós queremos errar. Nós nos ficamos cegos, estagnados, nós ficamos anestesiados pelas aparências brutais que vêm diante de nós e nós ficamos boquiabertos e aí a cegueira toma conta de nós que nós não conseguimos ver os absurdos que as pessoas cometem. Os olhos de Deus, eles não são superficiais, eles são penetrantes, como diz na Apocalipse no capítulo 1, os meus olhos são como chama de fogo. Em outras palavras, o olhar de Deus é como um raio-x que penetra, é como um ultrassom que vai lá no concavo da alma. Ele vai dentro do ser humano, ele penetra o mais íntimo para conhecer a qualidade do ser humano. Sabe, nós ficamos presos às aparências, aos rótulos, aos conteúdos que estão diante dos nossos olhos. Você talvez comprou aquela roupa pela marca. Na realidade, a pessoa que fez aquela outra de uma marca bem inferior é a mesma pessoa que fez essa de marca. Somente mudou a etiqueta e a etiqueta fez você valorizar. Eu me lembro alguns anos, não sei hoje, né? Eu vou poupar o nome, tinha uma calça muito famosa. E as pessoas diziam o seguinte: nossa, fulano, você usa calça sem marca, você tem que usar a marca. E falava marca. E eu nunca gostei de usar marca, ostentar marca. Por quê? Porque afinal de contas você vai pagar por uma marca, que não foi aquele fabricante que o fez. São poucas marcas que as pessoas o fabricam, né? É como você encontra, e às vezes você vai comprar aí um salaminho, tá lá. O salaminho vem já embalado e agora está encaixado numa outra embalada para ostentar a marca. Isso é falsificação. Na realidade, o fabricante não é aquilo, né? Ele é um atravessador desse fabricante, é uma situação complexa. E você olha isso é crime, de certa forma.
né? Então, mas nós ficamos presos a esse invólucro, nós ficamos presos a essa logomarca, nós ficamos presos a esse rótulo. Nós somos assim, somos doentes nessa área, precisamos amadurecer. Então o Senhor, Ele lembra Samuel. Você lembra aqui do começo que eu disse Samuel? Ele olhou pela aparência. Ele valorizou demais o superficial, o visível que estava aos seus olhos. Ele olhou a motivação que o impressionou. Porém, Deus, Ele vê as motivações do coração. Olha, eu sou muito de conversar com mendigos, eu sou muito de falar com andarilhos, eu sou muito de encontrar um drogado e bater papo com ele na rua, eu sou muito de conversar com pessoas escusas, com pessoas que estão realmente discriminadas pela sociedade. Eu sou muito de conversar com pessoas que têm doenças, enfermidades contagiosas, que as pessoas têm asco, nojo e até foge de medo de ser contaminadas, né? Eu não me preocupo com isso. Me lembro de um lugar ali, acho que em Casa Branca ainda tem lá ainda, aquele leprosário. Eu gostava de ir lá conversar com aquele pessoal lá. Você não passava lá. Eu ia entregar meus copos de sorvete, né, ali em Casa Branca ali, eu gostava de passar lá. Lá tinha um cacoal lá, tem um cacoal, acho que ainda tem até hoje lá, dos leprosários, né, do leprosário. E lá vários leprosos. Então eu conversava, tinha um moço lá que ele ficava horas e horas, o dia todo olhando para o sol, era cego, ficava olhando para o sol. Diz que ficou cego de olhar para o sol, disse o superintendente lá daquele tratamento dos leprosos. Era um andarilho. Conversando com ele um dia, eu disse, você está aqui por quê? Ele disse, eu deixei a minha família. Por que você deixou sua família? Eu deixei minha família porque eu não prestava para eles. Tudo que eu fazia estava errado. Entrou isso na minha cabeça, eu abandonei todo mundo e fui embora. Quantos filhos nossos que poderiam estar hoje em desgraça e fracasso se eles tivessem ouvido o que nós falamos que pensávamos deles? Imagine se filhos, eles fossem viver com a maldição que pais jogaram sobre eles. E tem gente que fala assim, praga de pai pega, praga dos pais pega. Pega sim, se a pessoa não abraçar Deus. A única forma de nós quebrarmos das maldições que foram lançadas sobre a nossa vida é abraçar Deus. E quantas pessoas estão amaldiçoadas, não é porque alguém jogou praga nela, é porque o seu coração é mau, o seu coração é ruim, não sabe perdoar, ama somente por interesse, ama só porque vai gerar oportunidades, discrimina pessoas porque elas não podem ajudar e não podem o favorecer. Não é porque aquela pessoa tem uma outra cor, não é porque aquela pessoa é pobre, não é porque aquela pessoa tem mau cheiro, não é porque aquela pessoa... Olha, lembrando a você, nós somos os únicos seres do planeta que não gostamos do nosso cheiro, por isso nós usamos um perfume, por isso colocamos um perfume sobre nós, para esconder o nosso cheiro, o nosso odor, que nós não gostamos dele. Então, nós somos complexados conosco mesmo. E aí, então, nós temos tudo para ser pessoas de que forma? Pessoas violentas dentro de nós, conosco mesmo. Nos agredimos, nos açoitamos, nos colocamos no calabouço, nos colocamos na prisão, nos colocamos na solitária. Ficamos nervosos, emburramos, não queremos comer. Então, somos doentes. E Jesus disse que veio atrás dos doentes. Abre seu coração agora, deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida para repreender esse maligno que tem tentado afrontar a sua vida e fazer de você uma escrava, um escravo. Jesus quer te libertar nesse momento. Jesus quer te dar a paz, quer te dar a graça. Jesus quer abençoar a sua vida. Por essa razão, nós somos facilmente enganados porque olhamos as aparências. Valorizamos e desvalorizamos, acreditamos e desacreditamos, julgamos e somos julgados somente pelas aparências dos nossos olhos. Por isso, é rejeitado o pequeno, o fraco, o pobre, o sem estudo, o que não é belo, o que não tem aparência. Tais pessoas são intimamente e chegam a ser condenadas em uma vida sem chance, só porque elas eram pessoas que não tinham aparência, que não tinham uma ostentação, não tinham trajeitos de que tinham um pouco de bens, de posse, exatamente discriminadas e subjugadas, sem chance. Horrivelmente
elas deixam de ter oportunidades. Então, você vê aí que as pessoas, para contratar, a primeira coisa que precisa, aparência. Antigamente nós víamos isso. A pessoa precisa ter aparência. Mas aparência do quê? Um pé de espinho também tem aparência. E daí? Então o que? Precisa se justificar qual é a aparência. Aparência é essa que não tenha defeitos físicos. Aparência é essa que seja de uma cor bonita. Aparência é essa que tenha cabelos lisos. Aparência é essa que seja de cabelo encaracolados. Aparências essas que eu olhe e agrade. E as outras pessoas que vão olhar com os mesmos olhos que você? Você vai colocar lá um secretário, uma secretária para ficar lá e tal. As mesmas pessoas vão olhar nela e achar bonito como você vai achar? As pessoas não têm os mesmos gostos. Então o que nós estamos procurando é uma pessoa que ela seja aqui um secretário, uma secretária, mas que tenha a boa dicção para receber. Isso ela precisa ter. Ela precisa ser educada para receber. Ela precisa ter autocontrole se essa pessoa chegar aqui nervosa, reclamando da empresa, querendo colocar a empresa abaixo, querendo até chamar a polícia. Essa pessoa tem que ter autocontrole para tratar, para falar, para tentar acalmá-la, para orientá-la e tal, para pôr paz na coisa. São essas aparências que nós estamos atrás. Não aparência visual aos olhos das pessoas. Porque tem pessoas que você olha e não tem aparência, mas dentro do coração dela é um Jesus, é um Espírito Santo, é um Deus dentro dela. E há outras pessoas que têm aparência, mas quando elas abrem a boca para falar são monstros. São monstros que devoram, que matam, que destroem, que arrebentam, que não visam oportunidade para passar por cima das pessoas e matar e destruir e arrebentar tudo. Interessante, sem dúvida, Jessé nunca teria chamado Davi, seu filho. Sem dúvida, Jessé nunca teria chamado o filho, o caçula, para ser apresentado para ser rei diante de Samuel. Por quê? Precisou Samuel chamar a atenção dele. Quando ele chega aqui e fala, olha, não é esse, aí o Senhor fala, aí Samuel falou, acabaram todos os filhos. Ele falou, é o seguinte, tem um menino, Davi, ele é ruivo, ele é pequeno, ele está lá no campo. Ele quase falou assim, olha, esse eu garanto que se esses não serviram, eu garanto que esse, quase que ele falou isso, eu garanto que Davi não vai servir. Eu tenho certeza que se esse não deu certo, esses aqui não deu certo, eu tenho certeza. Agora, tem um detalhe que me chama muita atenção. O que aqueles caras não estavam fazendo dentro de casa, uma hora daquela no dia, e só um trabalhando, né? Era o cara que sustentava a família inteira. Era o único trabalhador que estava lá na guerra, lá, lutando, filho. E aí, bom, então chama ele. Não vamos, aí Samuel deu a ordem, né? Não vamos sentar à mesa sem que ele tenha chegado. Quando ele chegou, o Senhor disse, é esse, pode ungir. Foi ele que enfrentou Golias, foi ele que libertou Israel, foi ele que deu acesso, e ele foi ungido como rei, e dele vem a origem do Cristo. É de Davi, que era o escuso pela própria família. Então pense nisso, pai. Você, antes de discriminar o seu filho, que ele hoje é meio desajeitadão, afobado, essa filha é afobada, é apavorada. Pense muito bem, comece a abençoá-los, ao invés de você colocar na cabeça deles alguma coisa ruim. Olha, pense bem, trabalhe com isso, para que Deus possa te abençoar e ser uma bênção. Oramos então, Pai querido, louvo a Ti, Senhor, por esse momento tão abençoado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, sarando, repreendendo todo o mal e dando uma noite abençoada, com essa chuva abençoada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, para a glória do Teu nome, nós Te louvamos, amém, amém. Olha, hoje nós temos o nosso grande culto de libertação, espero você lá. Fique aí com o Dr. Rei, um abraço e até lá. Tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Até segunda. Avestruz Amazon Strutio. Posso explicar, meus queridos brasileiros? Esse óleo é o mais completo em ômegas. É mais ou menos assim, como uma massa perfeita de cimento. Boa areia, água, tudo na medida certa. Esse alimento não tem conservantes, não tem corantes e nem aditivos químicos. Ele vai aumentar a sua imunidade. Mas cuidado, usem somente o original Amazon Strutio.